Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Filme Resenha. Estamos com saudades de vocês. Estou de volta hoje fazendo um vídeo sozinho para falar sobre o meu diretor favorito. Então pensei, estou aqui em casa, assisti todos os filmes dele de novo e aí eu pensei, bom, vou fazer um top 5 de meus filmes favoritos de Steven Spielberg. É muito difícil fazer um top 5 de filmes do Spielberg, porque conforme a gente vai passando os anos, a gente vai mudando de opinião, alguns filmes melhoram, alguns filmes dão uma pioradinha, e aí a gente vai mudando nossa opinião. Então hoje, em 2026, eu tô fazendo esse vídeo, pode ser que daqui um ano minha opinião mude, mas assim, de qualquer forma, independente da colocação no top 5, esses são filmes do Steven Spielberg que eu considero particularmente muito especiais para mim. O primeiro deles, muita gente já vai assustar logo de cara porque eu coloquei em quinto lugar, e esse é considerado por muitas pessoas o melhor filme do Spielberg, mas eu coloco em quinto lugar Tubarão. Tubarão é um filmaço e praticamente inventou um gênero novo no cinema, o que é algo... se fosse só isso, já seria o suficiente para falar sobre Tubarão. Mas não somente isso, o Steven Spielberg fez esse filme quando ele tinha 26 anos. Você consegue pensar um negócio desse? Como que um moleque de 26 anos conseguiu criar um gênero novo no cinema? O estúdio não tinha confiança nenhuma de que fosse algo bom. Eles queriam gravar em estúdio. Imagina um filme de mar gravado em estúdio. Na época já seria algo assim que as pessoas veriam que era meio falso. Hoje em dia então seria um filme completamente esquecível. Mas o Steven Spielberg conseguiu convencer o estúdio a gravar em alto mar de verdade, e isso ocasionou uma série de problemas. Tem 1 milhão de documentários que mostram como os caras sofreram para gravar. Porque imagina, você vai gravar em alto mar, você precisa gravar uma cena, você começa a gravar a cena, tá um sol escaldante. 10 minutos depois, começa uma tempestade, fecha o tempo, e aí o que você faz? Você começou a gravar a cena, tava sol, você precisa terminar ela no sol de novo. Então eles tinham que esperar a chuva passar, e às vezes eles tinham que esperar 2, 3 dias a chuva passar, e aí a produção ficava completamente parada, os caras não conseguiam progredir. E um filme que era para ser gravado em, sei lá, 3 meses, demoraram muito mais do que isso, quase 1 ano para gravar o filme. Então esse filme foi uma redefinição do gênero por 2 motivos. Porque foi um primeiro filme, considerado o primeiro filme de animal monstro. Já ouviu falar nisso? Já assistiu Pânico no Lago? Tem um monte, que depois que o Tubarão surgiu, apareceu um monte de cópia. Filme de jacaré assassino, filme de aranha assassina, filme de tudo quanto é tipo de animal já fizeram um animal assassino. Mas tudo isso começou com o Tubarão, de Steven Spielberg, um clássico do cinema aí, e que muitas pessoas consideram ainda o melhor filme dele. Porque ele é um filme muito criativo na forma de se fazer. Por exemplo, ele, durante as filmagens, ele decidiu que não seria da hora mostrar tanto o tubarão. Pensou? O principal vilão do filme, entre aspas, o bicho, que é o principal inimigo dos personagens do filme, ele quase não aparece. Por quê? Para dar sempre aquela sensação de suspense, de que eles estavam ali em alto mar, o tubarão podia sempre estar ali rodeando e tal. Então esse é um filme que vale a pena, quem não assistiu, vale a pena assistir, tentando pensar que antes do Tubarão nunca tinha sido feito algo parecido. Muitas vezes uma pessoa que nunca assistiu Tubarão pode assistir hoje em dia, pensar que é chato, sem graça, mas tenta imaginar isso, tenta assistir, aliás, na cabeça das pessoas que assistiram isso na década de 70, quando nada parecido tinha sido feito antes. Esse filme aqui foi uma revolução no cinema em vários sentidos, e eu vou fazer um vídeo só falando sobre Tubarão porque vale a pena. Então esse aqui está em quinto lugar. A gente tem aqui outro filme que muita gente também vai ficar brava que não está em posições maiores na minha lista, mas também, gente, não tem como, é muito concorrido. Indiana Jones. E aí você me pergunta, Gustavo, qual é Indiana Jones? Isso é um debate que existe há muito tempo. E aí, qual que é o melhor filme do Indiana Jones? É claro que se a gente pegar o 4 e o 5, o filme é mais ou menos, muita gente não gosta. O 5 eu nem assisti, gente, então não vou nem comentar. Muita gente considera o primeiro ou o terceiro como os melhores filmes da franquia Indiana Jones, mas eu vou falar aqui uma coisa que é muito incomum. O meu filme favorito do Indiana Jones é o 2, que é o Indiana Jones e o Templo da Perdição, por vários motivos. O primeiro motivo é que o Spielberg não estava nem aí durante as gravações desse filme. Ele já deu inúmeras entrevistas, falou que o roteiro não chamou tanta atenção, ele não estava tão afim de fazer e tal, mas ele falou que fez porque ele era amigo do George Lucas. Como resultado, o filme ele é extremamente despretensioso. Então, toda cena do filme, ele inventa alguma piadinha pra colocar, o que torna o filme extremamente divertido. Apesar de ser um filme que se trata sobre sei lá, uma seita maligna em um país aleatório lá, que é um filme totalmente dark, é sombrio, mostra a pessoa sendo mutilada, sabe? E mesmo assim ele tem um tom de comédia e aventura
que nenhum filme do Indiana Jones tem igual. Cada cena é como se fosse um curta-metragem em si. Isso é espetacular. Tem várias cenas. Tem uma cena lá do filme, ali no final, principalmente, quando eles estão fugindo ali da caverna lá, daquele lugar lá que os caras estão fazendo a seita lá, e é basicamente uma montanha-russa. Os caras saem numa montanha-russa ali e falam, meu, como que pode os caras inventar um negócio desse? E todas as técnicas que você pode imaginar de cinema, eles fizeram nessa cena aqui. Tem stop motion, tem miniaturas, tem dublês, tem de tudo. Eles fizeram tudo que eles sabiam, todos os truques imagináveis, eles usaram ali para gravar aquela cena. E eu gosto do Indiana Jones 2 por causa disso. É um filme que muita gente considera como o pior da franquia Indiana Jones, pessoalmente para mim é o meu favorito. Isso não torna o Caçadores da Arca Perdida e a Última Cruzada inferiores, muito pelo contrário. Caçadores da Arca Perdida é um clássico do cinema, não preciso nem elaborar porque, inclusive, também vale um vídeo só para ele, né? Então tá aqui, ó, Indiana Jones e o Templo da Perdição, muito polêmica essa escolha minha, mas é o meu favorito deles, fazer o quê? Bom, próximo colocado aqui em terceiro lugar na minha lista, um dos filmes mais clássicos do cinema, que inclusive virou o logo da empresa do Steven Spielberg, E.T. o Extraterrestre. Foi um filme que, na época que ele foi lançado, ele foi a maior bilheteria de todos os tempos, assim como também foi o Tubarão antes. Mas a questão do E.T. é que é um filme que pro Steven Spielberg foi muito pessoal na vida dele. Por quê? Porque ele cresceu tendo que lidar com o divórcio dos pais dele. Quando ele era criança, os pais dele se separaram. Isso marcou muito a carreira dele como cineasta, inclusive até hoje em dia, ele sempre volta nesse ponto. E o E.T. foi o primeiro filme que ele entrou nessa parte mais pessoal. O protagonista do filme, o Elliot, é um garoto que mora com a mãe, tem os pais divorciados, e aí surge esse personagem carismático na vida dele, que é o E.T., né? E dá pra ele outro significado, assim, entendeu? E esse filme aqui, ele é especial porque ele é um filme muito família, sabe? É um filme divertido. Você pode colocar a qualquer momento na televisão ali, a família inteira vai curtir. Fora que foi um filme que trouxe um ar mágico pro cinema, na questão até de efeitos especiais também. Mas eu assisti o E.T. quando eu era criança, pela primeira vez, quando teve o relançamento do filme, né? Porque ele é dos anos 80 ali e ele ficou muitos anos ali na versão original e tal. E aí, no final dos anos 90, eles fizeram uma remasterização do filme e relançaram no mercado de DVD, fita cassete, essas coisas. VHS, aliás. E aí eles fizeram uma remasterização do filme e foi nessa época que lançou nas locadoras e eu assisti. Principal coisa que me marcou na época. Eu fiquei morrendo de vontade de chorar. Isso, quem já viu ET vai saber muito bem qual parte que é essa, né? Que é emocionante. E toda criança que assiste o ET sente essa vontadinha de chorar nessa parte específica do filme, então por isso que tem essa memória especial. Em segundo lugar, o melhor filme de guerra de todos os tempos. Não tem como, não tem debate. O Resgate do Soldado Ryan. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu fiquei de boca aberta, sem palavras, na cena inicial desse filme. Se você quer ver um filme de guerra e nunca viu O Resgate do Soldado Ryan, para tudo que você está fazendo e vai assistir agora. Porque a representação que eles fizeram da invasão da praia de Omaha nesse filme é considerado até hoje a melhor representação de guerra já feita na história do cinema. Se fosse só pela edição de sons, efeitos sonoros espetaculares, se fosse só por isso, só por essa cena, esse filme já vale. Mas a história em si é muito boa. É uma história que não é baseada em um fato que aconteceu, é uma história criada, escrita, roteirizada para o filme, mas é uma história muito boa sobre um grupo de soldados que recebe a missão de resgatar outro soldado no meio da guerra, porque todos os irmãos dele já morreu, né? E aí esses caras recebem essa missão. E também é um filme que muita gente aqui no Brasil não gosta, porque é um filme extremamente patriota para os americanos, né? Então a gente aqui no Brasil curtia um filme feito para os americanos se vangloriarem e muita gente não gosta. Mas eu sou muito fã desse filme exatamente pela representação da guerra. Depois desse filme aqui, nunca foi igual e até hoje não conseguiram fazer um filme de guerra tão bom quanto O Resgate do Soldado Ryan. Antes da primeira colocação, eu vou colocar aqui duas menções honrosas que não tem como passar batido. A Lista de Schindler, esse filme aqui, gente. Se você quer chorar e conhecer uma das histórias mais incríveis da história do mundo, podemos dizer, A Lista de Schindler é obrigatória. Esse filme aqui mostra como que um cara chamado Oskar Schindler, ele resgatou judeus durante a Segunda Guerra Mundial e ele era um alemão. E para resgatar judeus sendo alemão, ele criou uma indústria e colocou os judeus para trabalharem na indústria dele. E pelos judeus estarem trabalhando na indústria deles, não podiam ser enviados para os campos de concentração dos vilões da história, né?
Então, esse filme aqui é um filme muito importante, ele é em preto e branco. O Steven Spielberg quis dar o máximo realismo de Segunda Guerra Mundial e por isso ele gravou o filme todo em preto e branco. Esse filme aqui ganhou vários prêmios, inclusive de melhor diretor pro Steven Spielberg e melhor filme. Segunda menção honrosa, o meu filme de ficção científica favorito, Minority Report. Esse filme aqui é um filme baseado num conto do Philip K. Dick, que fala sobre um grupo de seres que conseguem prever o futuro. E aí a polícia usa esses seres que preveem o futuro para prever crimes e prender os criminosos antes que eles cometam os crimes. Só que aí tem um problema. Claro, como todo filme baseado em histórias no ar, os caras preveem que o Tom Cruise vai cometer um crime, sendo que ele trabalha na polícia. E aí? O cara que seria para prender os criminosos é acusado de ser o cara que vai cometer o próximo crime. E aí, eles prendem ele? É óbvio que não. O Tom Cruise sai fugido e para descobrir o que acontece você tem que assistir esse filme. Os efeitos especiais são espetaculares, a direção de câmera desse filme e a fotografia são espetaculares também. E ele é um filme muito de suspense, apesar de ter muitas cenas de ação, ele é um filme de suspense futurista, o que é muito legal. Tem várias ideias aqui que eles tiveram na época da gravação do filme, telas touchscreen, enfim, o design de produção futurista. Esse filme aqui é um espetáculo visual, vale muito a pena assistir. Bom, em primeiro lugar, se você não viu esse filme sendo citado até agora, provavelmente você já deve estar imaginando, né? Não tem como, gente. O meu filme favorito do Spielberg, Jurassic Park. Não tem como. Jurassic Park, gente. Tem mais alguma coisa que precisa ser dita sobre o Jurassic Park? Esse filme aqui tem um carinho muito especial no meu coração, porque é um filme que a gente tinha em fita VHS quando eu era criança, e eu simplesmente assistia esse filme todo dia. Esse filme não saía da televisão da minha casa. Se eu não estava na escola, eu estava em casa assistindo o Steven Spielberg dirigindo Jurassic Park. O Jurassic Park, todo mundo já sabe que foi uma revolução dos efeitos especiais, que foi um filme que revolucionou o cinema em vários aspectos, principalmente deles. Filmes de criaturas gigantescas em computação gráfica, nunca tinha sido feito nada parecido. E o Spielberg, acredite ou não, enquanto esse filme estava sendo editado, enquanto ele estava cuidando da pós-produção desse filme aqui, ele estava gravando A Lista de Schindler. Imagina, o cara fazer 2 filmes ao mesmo tempo. Um dos filmes mais sérios da história do cinema, uma história tristíssima como A Lista de Schindler, ao mesmo tempo ele fazer um filme sobre dinossauros. Então pra você entender como que é o nível desse cara como diretor. E o Jurassic Park é um filme que o que mais me impressiona nele é que ele é um filme de terror para crianças, se você parar pra pensar. Porque esses dinossauros aqui são mega assustadores no filme. Se você é um moleque assistindo, uma criança de 10, 11 anos, você vai ficar com medo. Ao mesmo tempo que se você é um adulto, você vai se divertir vendo os dinossauros lá perseguindo a galera. Mas eu lembro que eu sentia muito medo desse filme aqui. Principalmente a cena da cozinha. Aquela cena da cozinha lá é um espetáculo de direção de suspense, nível Alfred Hitchcock, mas é com dinossauro. Maluquice pensar nisso, né? Mas o que eu mais gosto é isso. Ele fez um filme de terror para crianças. Nunca ninguém conseguiu fazer isso desde então, né? Tentaram fazer, mas nunca com o mesmo grau de eficácia, vamos dizer, né? Então, Jurassic Park number 1 na minha lista do top 5 filmes favoritos do Spielberg. E aí, você ficou revoltado com a minha lista? Você acha que faltou algum filme aqui? Qual que é o seu top 5 do Spielberg? Você achou que eu falei muito superficial sobre algum filme aqui? Comente aí, que aí eu faço um vídeo mais aprofundado, porque eu poderia ficar falando 2 horas sobre cada filme desse aqui. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei e se inscreva no nosso canal. Até mais, gente!